Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Bom dia, o Espiritismo está no ar. E a partir deste momento, você sintoniza com vibrações de paz, luz e harmonia que passam a lhe envolver e a toda a sua família. Trouxemos para a abertura do programa desta manhã a mensagem Cada Qual, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, e que faz parte do livro Fonte Viva. Destacamos o trecho a seguir na mensagem. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas. Atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos, e a vontade divina te aproveitará. Acompanhemos agora momentos de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolvam os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. André Luiz, no livro Sinal Verde, no capítulo 26, a mensagem intitulada Em torno da felicidade, nos convida a refletir quando diz: em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para vida nova. Quando o céu estiver em cinza e derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Vamos acompanhar agora o momento Agenda, trazendo notícias do movimento espírita. Realização do 20º CIESP, Seminário Espírita de Pernambuco. Será no Centro de Convenções Teatro Guararapes, em Olinda, e terá como tema central o amor que transforma,
os caminhos para a superação das dores do mundo. Nos dias 31 de julho a 2 de agosto, com as presenças confirmadas de Alberto Almeida, Ana Teresa Camasmia, André Trigueiro, Clóvis Nunes, Denise Lino, Elias Inácio, Rossando Klingey, Rodrigo Sales, Tiago Brito. As inscrições são pelo site secomtickets.com.br. Adquira antecipadamente seu ingresso até 30 de abril, no valor de R$ 160. Aqui em Caruaru, nós teremos disponibilidade de venda de ingressos em algumas instituições espíritas. Participe. E amanhã, segunda, dia 20, na AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, que fica localizado na Avenida Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau, nós vamos ter a presença de Fábio Barros, com o tema Magnetismo e Espiritualidade, curar para consolar. Então fica aí o convite, amanhã às 20 horas, na AME, todos estão convidados. E agora acompanhemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. A cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos, mas mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar em seu frenesi. O homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí. Que impressão produzirá nos outros? Se ponderasse que a cólera nada remedeia, que ele altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal, se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede
que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se para dominar. O espírita, ao demais, é colocado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs, segundo a ideia falsíssima de que não lhe é possível reformar a sua própria natureza. O homem se julga dispensado de empregar esforços para corrigir dos defeitos, em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. Acompanhemos agora onde encontrar uma instituição espírita. Lar Espírita Maria de Nazaré, localizada na Rua Vertentes, número 346, Boa Vista 2. Reuniões públicas, quartas às 7h30 da noite. Lar Espírita Maria Dolores, localizado na Rua Abelardo Barbosa, número 60, Nova Caruaru, na lateral da Ferreira Costa. Reuniões públicas, domingos, às 4h30 da tarde. Todos estão convidados. Vamos agora para o momento da questão de O Livro dos Espíritos. Questão 982. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Resposta dos Espíritos. Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta-nos inteiremos de que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade. Mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida. Vamos para o momento Espiritismo na Bíblia. No livro Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 5, lemos: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica através da mensagem Batismo, que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele assim nos escreve: nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. O sacerdócio criou, para isso, cerimoniais e sacramentos. Há batismos de recém-natos na Igreja Romana. Em outros centros evangélicos, há batismo de pessoas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto, extraindo melhores lições com a ascendência da lógica. A renovação espiritual
não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade do candidato. Determinadas cerimônias materiais, nesse sentido, eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Sabemos que o curso primário, na instrução infantil, necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. O Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhe a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. E agora, novamente, acompanhamos onde encontrar uma instituição espírita. SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, localizado na Avenida Leudo de Pontes Valença, número 440, Cidade Jardim. Reuniões públicas terças, às 7h30 da noite. Grupo de Estudos Espíritas, Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas terças e quartas, às 8h da noite. Todos estão convidados. E agora vamos para a segunda parte do nosso programa, já agradecendo à Web Rádio Portal da Luz pela transmissão ao vivo desse estudo, também a retransmissão dos canais Amigos Parceiros. Gratidão a todos, agradecemos também a Jesus por mais uma oportunidade de aqui estarmos juntos com vocês para mais um programa. Então, vamos aqui iniciar dando o nosso bom dia, mas antes vou passar para a Soares nos lembrar que temos eventos. Exatamente. Lembrando aqui outra vez, Fábio Barros, que é o atual presidente do Grupo Espírita Seara de Deus, lá no Janga Paulista, que é a instituição que organiza o CIMESP. Esse ano, novamente, será realizado no Centro de Convenções, Teatro Guararapes, o 20º CIMESP. O Fábio Barros estará amanhã na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru, situada na Rua Professor José Leão 567, no bairro Maurício de Nassau. E ele trará um tema, uma palestra muito interessante sobre o magnetismo. Também queremos lembrar a possibilidade de adquirir ingressos aqui em Caruaru para esse evento do CIMESP. O Fábio estará trazendo para algumas instituições, inclusive a AME, essas inscrições. Então, era isso que queríamos destacar. Silmara, dê uma olhada aí outra vez no chat, como está. Vamos iniciar aqui dando bom dia ao nosso amigo Luiz, fundador da Web Rádio Portal da Luz, e ele nos diz bom dia, iluminada, com o casal Silmara e José. Bom dia, Luiz, gratidão por tudo, viu? Bom dia também ao nosso amigo José Orlando, que nos diz bom dia a todos, paz e luz. Bom dia, meu amigo José Orlando, que é do Gemafim, Grupo Espírita Manuel Filomeno de Miranda, que tem suas reuniões públicas todos os domingos, às 4h da tarde. Bom dia também a Ana Maria Santos, bom dia na paz,
saúde, esperança e muita gratidão, paz e bem sempre. Ana Maria, que é de Fortaleza, Ceará. Muito bem-vinda, minha querida. Que Jesus te abençoe. E ela nos diz assim: seja para todos nós e o mundo inteiro. Assim seja. Bom dia também para o nosso amigo Edson, que fala através do seu canal do YouTube, Estudo Livro Nosso Lar, e ele nos diz: bom dia, a paz de Jesus cubra todos os pensamentos, palavras e atitudes que as circunstâncias da vida nos apresentem. Assim seja, precisamos. E ele nos traz uma contribuição dizendo a respeito da cólera, um dos temas da manhã de hoje, quando diz a cólera pode ser causa de suicídio, como ocorreu com o Dr. André Luiz, no livro Nosso Lar. É tão grave que Allan Kardec a situou na codificação espírita. Exatamente. Quer comentar, Soares, sobre essa observação tão importante que Edson traz para nós? Apenas acrescentando, né, um breve comentário de que, de fato, por trás de muitos acessos de cólera, de raiva intensa, há infartos, há problemas sérios de saúde, porque efetivamente estabelece um desequilíbrio intenso em termos energéticos, emocionais, e muitas vezes de forma trágica, né? Parece que em seguida Edson fez outro comentário. Dá uma olhada, Silmara. Oi. Acerca da pergunta 982 de O Livro dos Espíritos. Ele nos diz, é uma das mais importantes para o movimento espírita. Deve ser sempre lembrada aos que entram no espiritismo, aos que o espiritismo não entra no ser. Exatamente. O espiritismo, ele nos ajuda, né, a passar pelas vicissitudes, pelas dificuldades, com resignação, com coragem, com bom ânimo, sempre trazendo ali os ensinos do Cristo, né? Sempre lembrando, quando Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, a nos dizer que também podemos vencer o nosso mundo íntimo, né? Com coragem, com bom ânimo, com resignação, e essa proposta que a doutrina espírita traz para nós. A gente passa, é necessário, está na questão também 132 de O Livro dos Espíritos, o objetivo da encarnação é de nos fazer chegar à perfeição, à felicidade, mas para alcançarmos, nós temos que sofrer. A resposta dos benfeitores, sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E aí o Espiritismo, o Consolador, nos traz essa proposta, né? Nos ensina, nos ajuda, nos mostra os meios para que a gente passe, né, enfrente as dificuldades com coragem. Não veja o sofrimento como uma coisa assim ruim, mas como uma oportunidade de aprendizado. Quer comentar alguma coisa, Soares? Não, de fato, a questão que nós citamos hoje, a 982, que Edson faz o destaque, e realmente porque ela também deixa bem explícito de que a sorte na vida futura, na vida espiritual, tem a ver com a vivência do bem. E Isso. não exatamente de participarmos desta ou daquela outra doutrina religiosa. Claro que o Espiritismo oferece amplos instrumentos para que a nossa ação do bem se promova da forma mais intensa possível. Mas é só a realização dela que, de fato, estabelece para o espírito um retorno de paz e de equilíbrio na realidade espiritual da vida. E é cumprindo o nosso dever no bem que a gente alcança a felicidade. E continuando aqui, dando bom dia ao nosso amigo Carlos André,
que nos diz: bom dia a todos, muita paz. Assim seja. No momento, nós não temos nenhuma pergunta, Soares. Vamos, então, à primeira pergunta que trouxemos, referente ao tema de hoje. Quais os resultados que alcançamos ao colocar a vontade divina acima de nossos desejos? Emmanuel, na mensagem cada qual, que está no livro Fonte Viva, assinala para nós esses resultados. Primeiros, ao nos dizer que todos somos suscetíveis de realizar muito. Todos nós podemos realizar muito. E ele em seguida diz: atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos. A vontade divina te aproveitará. As razões de destaque colocadas por Emmanuel é porque todos nós, antes de nos abrirmos ao trabalho de renovação espiritual, de encontro com os ensinamentos de Jesus, trazemos dentro de nós um mar de conflitos, um mar de questões interiores que atropelam umas às outras, que faz com que nós, em muitas oportunidades reencarnatórias, fiquemos marcando passo, consertando uma coisa, complicando outra, mas quando nos abrimos ao trabalho de renovação interior, de nos tornarmos suscetíveis à vontade divina, aí as realizações passam a se efetivar de forma positiva e intensa muito mais. Não é por outro motivo que no próprio Evangelho Jesus assinala isso ao dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão dadas de acréscimo. Ou seja, procura resolver logo tuas questões interiores, os desequilíbrios espirituais que atropelam as tuas ações, e aí poderás realizar muito. As demais coisas nos serão dadas de acréscimo, se colocarmos como prioridade a vontade divina em nossas vidas. É isso, Silmara. Se tiver algo a acrescentar, se não, depois dê uma olhada se surgiu alguma questão no chat. Aliás, estando consciente que a vontade divina é a vontade para que nós alcancemos a nossa felicidade real, estando consciente, a gente faz tudo para se aproximar dela, porque vai nos lembrar os Espíritos também na questão 614 de O Livro dos Espíritos. Que a verdadeira felicidade, né, que é a lei natural, a lei divina, a única e verdadeira felicidade do homem, porque ela nos indica o que nós devemos fazer e deixar de fazer, e nós só nos tornamos infelizes quando dela nós nos afastamos. Então, que possamos estar bem conscientes que essas leis divinas estão em nossa consciência e nos esforçarmos para dela, nos aproximar, né? Colocando sempre a vontade divina, a vontade de Deus, acima das nossas vontades, que ainda é tão pequeno, né? É tão voltado só a este mundo, quando Deus tem muito mais a nos oferecer, que nos oferece, né? Nos dando a oportunidade de iniciar cada dia e fazer de um novo dia o melhor de todos os dias. Então, vamos para mais uma pergunta, Soares, que trouxemos referente aos temas da manhã de hoje. Quais os resultados negativos que a cólera produz? É esse tema da cólera que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, merece uma acurada reflexão de nossa parte. Realmente,
o Evangelho deixa bem especificado. A cólera a nada remedeia, altera a saúde, compromete até a vida, como até vimos na referência que o nosso amigo Edson fez, e torna infelizes aqueles que cercam a pessoa colérica. E depois o Evangelho ainda acrescenta: pode levar à prática de muito mal. Isso deve bastar para induzir-nos ao esforço pela dominar. A questão toda é que muitas vezes as pessoas, por desconhecerem a sua verdadeira natureza, a natureza espiritual, que deve se sobrepor às questões de ordem material, emocional, acham que têm os seus desequilíbrios de raiva e de cólera porque faz parte da sua natureza, porque elas nasceram com essa tendência. Mas o Evangelho deixa bem claro que, na verdade, quando o homem utiliza-se desse argumento, ele está acusando a providência divina de ser um desequilibrado, um colérico. Então, é uma desculpa profundamente falsa. Na verdade, todos nós podemos e devemos alterar, melhorar nossa natureza, desde que o queiramos, que nos esforcemos pelo trabalho de mudança. Assim também se dá em referência à natureza colérica. Então, meus amigos, as consequências são muito graves e ruins. Enquanto que a brandura, a calma, o equilíbrio evidenciam potencialidades para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio, e devemos sempre nos esforçar por adquirir essas virtudes, a cólera atrapalha tudo. Então, que possamos, em harmonia com as considerações e o incentivo do Evangelho segundo o Espiritismo, esforçarmos-nos por ter essa natureza de brandura e de pacificação. É claro que com o conhecimento da vida espiritual, da reencarnação, da presença da providência e das leis divinas, nós podemos, mesmo no mundo de provas e expiações, estabelecer com confiança os caminhos ideais que estão coroados com a caridade, a bondade, o amor, a fraternidade e, sobretudo, a calma, o equilíbrio, o autocontrole, o domínio sobre si mesmo. É essa a resposta que nós temos, Silmara. E a gente Depois, observa, Soares, que o colérico, ele tem uma grande dificuldade de abandonar o orgulho, né? É isso, é o grande obstáculo de reconhecer, porque para o colérico, ele, a sua verdade, a verdade que ele carrega é para ele o que basta e pronto, né? O orgulho impede de abandonar esse sentimento tão doentio. E por isso nós somos tão convidados a trabalhar essas virtudes doentias, transformando-os em virtudes sadias, abandonando o orgulho, o egoísmo, tudo que possa nos impedir a nos deixarmos mais em paz, tranquilos, com a nossa consciência tranquila, né? E calmos acima de tudo. E a gente não consegue a calma, a gente não consegue a tranquilidade, a paz de consciência, se a gente carrega ainda, né, a cólera por orgulho. E ainda trazendo aqui, Soares,
Sobre a questão anterior, Edson nos trouxe essa contribuição, o que Deus oferece aos anjos, oferece a todos nós. O que fazemos com a providência divina é nossa escolha. Confiemos em Deus. Pois é, né, meu amigo Edson? Um dia todos nós seremos anjos, como diz o grupo Acorde, música que eu amo tanto. Mas para isso é preciso trabalhar e acreditar. Então, sigamos confiantes em Deus, o nosso Pai, porque a felicidade que Ele deseja aos anjos, como lembra aqui, né, Edson oferece a todos nós. E ele nos traz agora outra contribuição ao dizer: nem sempre o paroxismo da cólera se apresenta, mas a pessoa está explodindo por dentro sem aparentar. É verdade. É como se ela tivesse, quisesse oferecer um veneno, mas ela mesma estivesse se envenenando, né? À medida que ela começa a se explodir por dentro, ela não sabe o mal que ela está fazendo a ela própria. Né? E Soares quer comentar? Eu ia lembrando aqui que o paroxismo é o auge, o clímax, o ponto Uhum. mais desequilibrante da cólera. Ele causa exatamente como Edson aí o colocou. Ainda temos uma questão, Silmara? Sim. Como entender o batismo à luz da doutrina espírita? A questão do batismo, né? Emmanuel trata dela nessa mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem o título Batismo. E Emmanuel deixa bem claro para nós como a própria palavra do Evangelho, do livro Atos dos Apóstolos, que no capítulo 19, versículo 5, diz assim: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E no comentário, Emmanuel destaca o fato de que aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram o ensinamento do Mestre, exercitando-lhe a prática. A doutrina espírita não possui rituais, cerimônias, não possui batismo, não possui, dentro da sua prática doutrinária, nada que se estabeleça como roteiro de prática exterior. Mas a doutrina espírita tem o batismo ensinado por Jesus na própria Bíblia, quando o Cristo disse assim, que mais à frente viriam aqueles que seriam batizados pelo Espírito e pelo fogo. Vejam que coisa, ser batizado pelo Espírito e pelo fogo. Não que nas instituições espíritas se vá fazer alguma fogueira para alguém ser batizado, mas é uma referência ao burilamento íntimo, ao trabalho de renovação interior que o Evangelho do Cristo começa a fazer dentro de nós, a querermos ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, de poder de fato fazer esse trabalho interior. Esse é o fogo. E pelo Espírito é pelo conhecimento da palavra, dos ensinos de Jesus. Então, conhecendo a palavra, se esforçando para colocá-la em prática, efetivamente nós estaremos sendo batizados dentro do que Jesus colocou e que a doutrina espírita também nos ensina. Eu queria lembrar, não posso esquecer, de que hoje, 4 horas da tarde, na Fraternidade Espírita Leão Denis, aqui em Caruaru, nós teremos uma palestra com Silmara Mello. Ela vai abordar um tema referente à felicidade e também
um pouco depois de 4h, 4h30 da tarde, o Fábio Barros também estará no Centro Espírita, no Lar Maria Espírita Dolores. Maria Dolores, 4h30 da tarde. Ele vai abordar o tema sobre a última ceia, da última ceia às mesas girantes, o Consolador Prometido. Então, são aí esses eventos que nós temos hoje mesmo, aqui em Caruaru. Silmara, volta a dar uma olhadinha aí no chat e depois podemos encaminhar o programa para o término. Soares, você tocou num assunto aí sobre o batismo, e eu percebo que ainda há dúvida de muitos casais novos que adentram, né, a doutrina espírita e carrega essa dúvida quando tem um filho. Devo batizar ou não devo batizar? A doutrina espírita, ela impede, o que fala a doutrina espírita? Imaginemos um casal, está entrando ali na doutrina espírita e está engajado ali, e a gente já viu, né, presenciou de trabalhadores espíritas, inclusive, ainda ter essa dúvida. Você esclarece mais um pouco sobre isso, Soares? É importante lembrar que a doutrina espírita não passa regra de conduta comportamental ou moral para ninguém. Mostra e ensina o que a espiritualidade benfeitora nos traz como ideal para nossas vidas. Um casal que, de fato, marido e mulher, sejam espíritas ou estejam agora levando a sério o conhecimento, a aproximação que estão tendo para o tempo, facilmente encontrarão neles mesmos segurança para efetivar o batismo, como acabamos aqui de esclarecer, o batismo no fogo e no espírito, sem haver qualquer necessidade de adesão à prática ritualista da Igreja Católica, por exemplo, que batiza as crianças. Mas já um casal onde o marido é espírita, a esposa é católica, ou é de outra doutrina, aí é uma situação diferente, aonde se espera o campo de maior compreensão e tolerância do espírita, aonde poderá, claro, dentro do diálogo e de um entendimento mútuo, objetar se vai ser ideal batizar ou não, segundo a crença católica que batiza crianças, ou seria sobre esse aspecto da doutrina espírita, que, na verdade, é bom destacarmos. É o batismo ensinado por Jesus, que mais adiante, aqueles que viessem a ser batizados seria pelo fogo e pelo Espírito. Então, tem esse aspecto aí, mas a doutrina espírita ela é muito bem clara no sentido de não se impor em termos de comportamento nem de conduta a ninguém. Cada um de nós é chamado, pelo uso do livre-arbítrio e da consciência esclarecida, a tomar as decisões que de fato percebem serem mais coerentes e em harmonia com a sua consciência. Por isso o Espiritismo não faz proselitismo, né? Porque o objetivo maior da doutrina espírita é a formação do homem de bem. Então, que possamos nos esforçar para sermos pessoas de bens. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos. Um excelente início de semana, um excelente domingo, muita paz e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Até lá. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.